momentos na história da humanidade que houve grande mudança, né? Grandes mudanças na história da humanidade de tempo em tempo. Então, quando você estuda lá o Paleolítico, começo da história da humanidade, ainda pré-história, né? Então, você vê que eles estão ali, caçando, pescando, colhendo frutos, raízes, né? Sementes, e não tinham ainda acesso ao fogo, né? E viviam, então, a vida bastante dificuldade, bastante frio, né? A época ainda era uma época muito fria aqui no planeta, né? E aí, então, eles descobriram o fogo. Primeiramente descobriram o fogo, depois descobriram como dominar o fogo. A partir do momento que eles descobriram como dominar o fogo, a vida, né, dos grupos humanos muda de patamar, né? Quem tinha fogo tinha um poder muito grande na mão, né? Então eles aprenderam a fazer o fogo, apagar, acender de novo e tal. Antes eles já tinham o fogo, já tinham o conhecimento, mas eles não tinham o domínio. Então, quando eles precisavam mudar de um lugar para outro, eles precisavam levar o fogo aceso, eles não podiam deixar nunca apagar o fogo, então eles perdiam, né? Então eles tinham uma forma de carregar o fogo, para onde eles iam, tinham que levar o fogo aceso, para onde chegasse, continuar, e se por um motivo ou outro aí apagasse, eles ficavam sem o fogo, até chegar num outro lugar onde tivesse alguma coisa queimando de novo. Mas depois que eles descobriram a forma de fazer o fogo, de provocar o fogo, então aí mudou muito a situação desses grupos humanos, né? Passando mais algum tempo, já no Neolítico, nós tivemos aí a questão da descoberta, da invenção da escrita, né? Então, também quando os povos ali da Mesopotâmia, né, inventaram a escrita, também a vida, né, o ser humano mudou de patamar, agora passando de uma situação de nomadismo, né, quando eles iam de lugar em lugar, para uma situação de sedentarismo, onde eles começavam a ficar e a construir cidades, né? Então veio a civilização, né, um outro avanço muito grande. E depois, de tempo em tempo, aconteceram fatos importantes na história que mudou a maneira das pessoas serem, pensarem, agirem e de viverem, né? Quando surge, né, que nós estudamos aí, a ideia do renascimento, né? Foi do mundo já ter passado pela história lá da Grécia Antiga, os filósofos gregos e tal, o Império Romano, e todas essas mudanças, né, comportamento do ser humano em sua história, surge ali o Renascimento, né? Então as pessoas começam a pensar de uma forma bem mais diferente, bem mais aberta, bem mais abrangente, e aí dentro dessa situação aí de nova forma de pensar, surge agora as invenções, né? Que até hoje nós nos valemos dela. A astronomia, a matemática, as ciências, de forma geral, foram se aprimorando, né? Cada vez mais. E um dos aprimoramentos importantes foi a questão aí nas navegações. As grandes navegações e a expansão, né, marítima, foi o assunto, então, da época, foi o que mudou novamente o mundo de patamar. Dá uma olhadinha no mapa, localize para nós aí, África, né, continente africano, Europa e Ásia. Se localizaram aí? Encontraram? África, Europa e Ásia. Bom, entre esses três continentes, vocês percebem que tem um mar ali. Esse mar é chamado Mar Mediterrâneo.
todo o comércio do mundo, todas as navegações, todas as viagens, por esse mar chamado Mar Mediterrâneo. Agora, vocês dão uma olhadinha, os outros mares, né? No caso, os oceanos, o Atlântico, que passa no meio aí entre a Europa e a nossa América, né? E o Pacífico, né? Que sai lá depois da Índia ali, né? Depois do Oceano Índico, entra o Pacífico, né? E que faz todo o contorno até chegar novamente, né? Na outra costa da América aqui, que é a região ali do Chile, dos países que fazem costa ali na América do Sul. Então, o Pacífico, ele faz toda essa volta ali. Bom, então, para vocês terem uma ideia, qual era o pensamento desse povo quando eles estavam ali antes dessas grandes navegações? Então, você dá uma olhadinha. Esse mar Mediterrâneo, então, ele tem ali Europa, né? Na saída para o Atlântico ali, temos Lisboa, que é a capital de Portugal. A Espanha também fica bem pertinho ali, nessa região. Espanha e Portugal são vizinhos, né? Aí entra continente adentro, né? Costeando aí a Europa e a África. Eles navegam por esse mar, eles fazem os negócios por esse mar e eles vão até a Arábia, né? Aí já na região do Oriente, né? O Oriente, que é a Ásia. Então, você pode notar que tem uma ligação, né, por dentro ali, nessa região que, se comparar com os outros oceanos, muito pequena, e ali que era a rota por onde eles faziam o comércio. Então, eles iam às Índias ali, era bem pertinho, né, que eles chamavam de Índias, né, no caso, o continente asiático, eles iam por ali. Como os navegadores da Itália, né, italianos, se apoderaram dessas linhas aí, né, dessas rotas marítimas, e também depois os árabes, né, os muçulmanos, que ficaram fortes e acabaram também tomando conta dessa região. Então, Portugal e Espanha ficaram com dificuldades para ir buscar as especiarias lá na Índia, que, no caso, ali era perto para eles fazerem. Então, tiveram que contornar, né? Eles pensaram em contornar, então, a África, saindo pelo Atlântico, adentrando ao Oceano Índico, pode olhar aqui a volta ali que eles vão fazer, e depois entrar no Pacífico. Mas já no Índico, eles conseguiam entrar nas Índias de novo, né? Então, chegaram lá, depois, numa das navegações, chegaram em Calicut, ali na Índia. Então, até nessa época, o que era conhecido das pessoas ali, dos europeus? Continente europeu, a Ásia, que a divisão da Ásia com a Europa não é por oceanos, né? É por terra. Pode olhar que parece um continente só, Europa e Ásia, né? Então, a divisa é seca, não é por oceano. E a África, então, que é o continente separado da Europa, e esses continentes eles conheciam, né? Esses três continentes eles conheciam. Os outros eles não faziam ideia que existia, né? Então, eles tinham uma certa razão em pensar que o mundo era plano, né? Que a Terra era plana, porque você pode olhar, se você vê ali a situação, o que eles conheciam, ali dentro dos continentes, né? Europa, Ásia e África, eles transitavam por aquele mar, chamado Mar Mediterrâneo. Para um lado, eles só tinham água, né? Que era o Oceano Atlântico, e para o outro lado, depois do continente asiático, o Pacífico, que eram oceanos que nunca tinham sido navegados antes. Então, eles tinham a ideia que a Terra era plana, que eles estavam no centro da Terra, e que para cada lado tinha essas águas que, num determinado momento, ia despencar, cair num precipício,
Então, eles tinham muito medo de entrar nesses mares e não poder voltar mais para a região onde estavam. Agora, então, com a expansão, né, com a necessidade, porque o mar Mediterrâneo foi trancado para eles tiveram que fazer essas rotas alternativas, e aí, então, eles acabaram descobrindo outros continentes, como no caso aqui o continente americano, né? Foi descoberto ali como fruto dessas navegações. Vocês reproduzam esse mapa ali com uma rota só, pode olhar que é a rota ali do Magalhães, né? Que foi o primeiro a fazer uma volta em torno do mundo. Então, foi a primeira viagem que deu a volta ao mundo e que provou que o nosso planeta aqui é esférico, né? Então, ele acreditava nisso, ele fez essa viagem para provar isso. Não chegou a completar, né? Ele morre no meio do caminho, mas a expedição dele continua. Ele sai ali da Europa, na Espanha, e aí eles vão rumo à costa da América ali, atravessam, né? Então, e voltam daí lá, depois de contornar a Ásia e tudo, eles voltam, então, a chegar novamente no local da onde eles saíram, né? Completando a volta ao mundo. Lembrando que Magalhães, ele morre, né? Numa altura do caminho, ali na costa da Ásia, no Pacífico, mas a expedição, ela continua e ela chega de volta no lugar da onde saíram, então comprovando que o mundo realmente era esférico, né, que dava para sair numa direção e andar sempre em linha reta, né, e voltar, fazer o contorno, né, de todo o globo terrestre e voltar para o lugar da onde saiu, né, e que não tinha precipício, não tinha lugar onde ninguém ia cair, não tinha, né, aqueles medos que eles tinham de pensamento de terra plana e tal. Então, houve essas comprovações. Isso tudo era muito novo. Para nós é tranquilo hoje, mas tudo era muito novo e demandou muita coragem e muita vontade e também muita tecnologia para isso acontecer. Então, capriche aí no trabalho, capriche no mapa, né? É avaliativo, vale nota, e capriche especialmente na rota, né? Colocando aí os locais mais importantes por onde eles passaram, fazendo traço ali com a caneta ou com a canetinha, com a seta direitinho para o lado que a expedição se dirigiu e tal, né? E assim completando esse percurso. Repetindo mais uma vez, né? Está na página 99, esse último mapa que vocês viram aí no vídeo. Beleza, pessoal?